Bem-vinda a mais um Cast CMC. Aqui nós falamos de saúde integral, de corpo, mente, coração ou também espírito. Se você já se perguntou o porquê que algumas situações parecem se repetir na nossa vida, porque mesmo a gente tendo todo o conhecimento, muitas vezes falta a coragem para agir. Para quem não me conhece, o meu nome é Catiane Camilo, eu sou psicanalista, sou terapeuta, e hoje a gente vai viver aqui uma conversa profunda e extremamente necessária. Se você sente que seus traumas lá da sua infância ainda impactam aí na sua vida adulta, e você não sabe como agir, não sabe o que fazer para mudar essa situação, então fica aqui nesse episódio, que esse episódio é para você. Hoje nós abordaremos a influência que a nossa infância tem lá, aqui, ou lá na nossa vida adulta, e para quem ainda é jovem, criança, enfim, esse assunto também vai interessar para vocês. Muitas vezes a gente tem um mecanismo de autossabotagem, como medo, crítica. Tudo isso traz a importância da gente se conhecer, o nosso autoconhecimento. E como a gente pode assumir a responsabilidade pela nossa própria jornada e da nossa cura e o nosso crescimento. Que eu sempre digo, se a gente não trazer a autorresponsabilidade, a gente acaba colocando a responsabilidade em cima da outra pessoa. E a gente não muda. Por quê? Porque a gente fica esperando que a outra pessoa que mude, não é mesmo? Se o medo ele te paralisa, e se você já gostou desse assunto, já curte, já compartilha, comenta aqui, que a gente vai adorar ouvindo, sabendo aí da sua opinião e o que você acha desse tema. Agora a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Café com Propósito, onde a gente traz convidados que sempre têm algo para agregar na nossa vida, pessoas que realmente passaram pelo processo, não são pessoas que simplesmente falam da boca para fora, são pessoas que aplicaram na vida delas e hoje elas conseguem trazer aqui para a gente o que realmente elas aplicaram na vida dela. E o nosso tema de hoje é como romper os ciclos de estagnação, como assumir o protagonismo da nossa própria vida. Muitas vezes a gente deixa com que as outras pessoas à nossa volta acabem ali assumindo o protagonismo da nossa vida. Nesse episódio do Cast CMC, recebemos a Giselda Gimenez, ela é psicóloga, ela é escritora e palestrante, e ela compartilha aqui conosco hoje uma história inspiradora, uma trajetória de transformação pessoal. A Giselda, ela tem o propósito de ajudar as pessoas a compreenderem as suas próprias histórias, a romperem padrões que geram algum tipo de estagnação. A gente abordou aqui a influência da nossa vida lá na infância e o quanto essa nossa vida lá na infância, tudo que a gente vivenciou lá na nossa infância, ela acaba nos sabotando na vida adulta. Alguns mecanismos da autossabotagem, do medo, da crítica, e a importância aqui da gente se conhecer e assumir a responsabilidade. Vai ser uma conversa emocionante para quem deseja transformar o conhecimento em ação. Não adianta somente a gente ter um conhecimento e não colocar isso em ação. Isso sim que é viver com propósito. Quando a gente conhece e coloca isso em prática. Giselda, seja bem-vinda ao Cast CMC, se apresente, fala um pouquinho de você. Olá, boa tarde. Como a Catiane me apresentou, eu sou a Giselda Gimenez, muito prazer em estar aqui com vocês na tarde de hoje, e é uma felicidade enorme poder trazer esse tema, que para mim é tão importante, porque fala diretamente a minha história pessoal e as mudanças que impactaram a minha vida a partir do olhar. A partir desse olhar introspectivo, dessa chamada para a ação. Giselda, em que momento ali da sua vida você percebeu que precisava romper um ciclo, aquele ciclo que você percebeu ali que vivia se repetindo?
Eu fui uma criança muito tímida e quando comecei a trabalhar, eu tinha a necessidade e a ambição, como qualquer adulto, né, de produzir para a minha própria vida, e eu percebia que a crítica externa me afetava demais. Eu era muito tímida, eu tinha um conflito interno muito grande, uma autocobrança, e percebendo isso, eu procurei ajuda, né? Durante muito tempo, procurei entender o que acontecia, porque aquilo me afetava daquela maneira. Levei, assim, algum tempo ainda para chegar à terapia, né? Mas depois, trabalhando sobre essas questões, depois de 14 anos fazendo ali todo o processo, consegui me moldar e me transformar. E a gente é apresentado à vida de maneira a conhecer o que é externo a nós, né? Nós só nos damos conta do mundo a partir do outro. E aprendemos a partir daí olhar o outro, a vontade do outro, os quereres do outro, sem tanto prestar atenção em nós, né? E quando eu percebi que a crítica externa me afetava muito, eu fiz o processo inverso. Comecei a olhar para mim, comecei a perceber em mim o que tanto me incomodava, o que tanto poderia me afetar dessa forma. E aí, com esse olhar, aí sim, a partir desse momento, eu pude trabalhar também na terapia essa questão pessoal de transformação. Muito importante, né? Porque a gente fica esperando que as coisas externas que mudem. Mas, É na verdade. verdade, não é o externo que muda, é a nossa visão referente ao externo. Quando a gente muda internamente, o nosso externo muda, porque a gente começa a não se incomodar com coisas que muitas vezes nos incomodavam. A gente começa a filtrar mais as coisas, a dar mais limites, né? Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer ajudar todo mundo e acaba dizendo sim para as outras pessoas e dizendo não para a gente mesmo, né? Era justamente esse o ponto que me afetava, em busca da aprovação externa, né, de querer ser amada, de querer ser acolhida, de encontrar o meu lugar, eu acabava falando sim demais, sem medir o esforço que eu estava colocando ali para ser aceita, sem critério algum, fazendo com que aquilo ultrapassasse os meus próprios limites e me causasse em certa medida, mais mal do que bem, ao final das contas, né? E percebendo essa questão, é que eu fui me reequilibrando. Fui percebendo que o medo e a insegurança não tinha que falar tão alto dentro de mim, que eu poderia, sim, fazer escolhas, dizer sim e dizer não sem tanto medo. E como foi esse processo de você ir se reequilibrando? O que você fez na sua vida para ir se reequilibrando? Aos poucos eu fui percebendo que eu tinha vontade própria, que eu podia mostrar para as pessoas o que de fato eu queria fazer ou não. Porque eu na família tinha o apelido de vaquinha de presépio, sabe aquelas que a gente coloca no enfeite de Natal e que ela fica fazendo assim com a cabecinha o tempo todo? Era assim que eu era vista. Qualquer coisa que as pessoas precisavam na minha família, eu era referenciada como a auxiliadora que nunca dizia não. E todas as pessoas me chamavam para essa ajuda. E muitas vezes eu acabava deixando as minhas vontades e os meus quereres de lado, percebendo que aquilo estava sendo pesado para mim, de melhor forma, o equilíbrio para isso. E, na sua opinião, qual é a relação entre o medo da crítica e a estagnação pessoal? Pois é, quando você passa a ceder demais ao limite alheio, você também, sem perceber, se limita ao querer do outro, né? Fazendo com que esse querer seja o mais importante, deixando a sua própria vontade de lado. E aí você passa a se preocupar em realizar o que é da vontade do outro. Então, tudo que é seu fica para segundo plano.
E é nesse momento que você precisa olhar e voltar o olhar internamente para si para saber, peraí, eu também tenho uma vontade, eu também tenho um desejo, eu também quero chegar em algum lugar. E foi aí, olhando para o que eu gostaria, as conquistas que eu também gostaria de ter, que eu passei a caminhar em busca de alcançar essa meta. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, primeiro é amar a gente, para depois o próximo. Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. E vai chegar uma hora em que a vida vai passar e a gente vai dizer, o que que eu fiz com a minha vida? É. E aquelas pessoas, muitas vezes, que estão ali, que você está sempre ali auxiliando, essas pessoas também vão passar. O tempo é o que a gente tem de mais precioso. Porque É é verdade. naquele momento ali, muitas vezes, né? Aquela Sim. criança que ela não viveu a infância, não é lá na vida adulta que ela vai conseguir viver a infância, aquele tempo já passou. Muitas vezes a gente deixa passar o nosso tempo de se cuidar, de se amar, de se priorizar, para dar prioridade para aquela pessoa que, na maioria das vezes, não vai te colocar como prioridade, porque a gente recebe aquilo que a gente se dá. E se a gente não se coloca como prioridade, a outra pessoa também não vai nos colocar como uma prioridade. É. Aproveitando esse gancho, eu consegui localizar na minha infância o quanto de cobrança havia dentro do meu núcleo familiar para agradar a minha mãe, a minha avó, meu pai, o que era prioridade para eles, o que tinha importância para eles. E essa fala na minha família era muito importante, era muito presente. E eu cresci olhando para o que era exatamente essa necessidade. Depois eu passei pela perda da minha avó. E para a criança, tudo isso acaba sendo muito marcante, porque a gente acaba criando a fantasia achando que e isso aconteceu comigo, né? Olha, será que a minha avó acabou partindo e acabou falecendo porque eu não fiz algo que tenha agradado e socorrido no momento em que ela veio em busca da minha ajuda, né? Então, por algum momento, de alguma forma, eu criei esse registro interno como se a doação que eu devia ao outro era maior do que a que eu devia para mim mesma. E na sua opinião, qual a relação que tem entre pai e mãe e o quanto que isso influencia na nossa vida amorosa, profissional, na nossa autoestima? Pois é, essas questões com relação à importância do que a gente idealiza dentro da nossa mente é muito construído a partir do que a gente escuta e do que a gente aprende dentro da nossa própria casa, né? E como eu acabei de falar, o meu universo tinha essa particularidade, né? Dentro da minha casa, dentro da minha referência, agradar a mãe, o pai, a avó, ser obediente, ser cortês, ser leal, tinha um peso muito maior, tinha uma importância muito grande. Primeiro, agradar a mamãe, primeiro, fazer o que é bom, primeiro, estar aqui, fazer o que precisa, o que é solicitado. Então, ser criada com toda essa questão fez com que eu olhasse e desse uma maior importância para tudo isso. E quando eu fui crescendo, quando eu interpelava a minha mãe, perguntava para ela sobre alguma coisa, perguntava ao meu pai, eles imediatamente me aconselhavam dizendo que você precisar, primeiro pergunta para a mãe. Então, quando eu ia dizer alguma coisa para ela, aquela resposta que ela me dava era como se fosse a definitiva e a mais importante. E depois, quando eu fui para o mercado trabalhar, eu fiquei muito insegura, porque eu tinha que aprender a lidar com situações imediatas, onde eu tinha que ter um posicionamento de sim ou não, e a minha mãe só estava em casa comigo à noite. E aí, como que eu ia ter aquela resposta para poder agir ali com a rapidez que o meu trabalho me exigia? Então, aquilo me consumiu muito, me trouxe muita insegurança. E foi olhando para tudo isso que eu acabei percebendo o quanto eu era dependente da opinião do outro, da minha família, da minha mãe e do meu pai, e o quanto aquilo gerou de insegurança em mim, porque eu não tive oportunidade de decidir e escolher nada
enquanto criança. Tudo era muito dominado pela resposta da minha família. O que não era ruim, era a proteção deles, né? Mas depois, para quando eu adulta, tive que olhar para tudo isso de maneira mais independente, tive que prestar atenção nas escolhas que eu teria que fazer para a minha própria vida a partir dali. E qual foi o momento, assim, que você percebeu, não, eu preciso olhar para minha criança ferida, eu preciso olhar para minha adulta, né? E me colocar como uma adulta e não como aquela criança que precisa da autorização da mãe para fazer algo lá no seu profissional. É verdade. Eu passei por uma situação quando eu estava trabalhando, eu era secretária, e a minha amiga ia se casar. E ela pediu uma transferência da área de secretária para a área de vendas. E aí, conversando com ela, eu falei, nossa, mas você está saindo, né, da área da superintendência, de trabalhar como secretária para ir para a área de vendas, que é tão mais concorrido. E ela falou, pois é, mas eu vou me casar e preciso de dinheiro. E aquela situação, aquela mudança que ela se proporcionou, acendeu uma lâmpada em mim. E a partir dali eu falei, bom, se ela vai para lá, isso também é bom, vou eu atrás dela. E ali sim eu comecei a separar a Giselda infantil da Giselda que precisava conquistar um lugar próprio, uma vontade, um desejo e uma força de decisão. E o quanto isso influencia, né, no nosso financeiro, no nosso profissional, porque quem ganha dinheiro? A criança que ganha dinheiro, né? O adulto tem que fazer o dinheiro. É verdade. E E o aí, adulto busca... não ganha dinheiro, ele tem que ir à luta, ele tem que trabalhar, ele tem que, né? Então, muitas das vezes, está ali a criança esperando que ganhe dinheiro e não indo à luta para fazer o dinheiro. Exatamente. E aí, olhando essa força de opinião da minha amiga, foi que eu me posicionei. E olha só, eu já estava com 20 anos de idade, né? Estava também namorando, pensando em casar, e o que ela fez de ação na vida dela me moveu também para que eu pudesse correr atrás em busca da minha própria mudança, fazer o meu dinheiro, porque criança ganha dinheiro, né? Adulto precisa produzir. Bem isso. E como é que foi ali o teu processo? Porque para a gente se posicionar como uma adulta, a gente precisa dizer os nãos. E para você era muito mais difícil dizer os nãos, porque era acostumado a sempre dizer sim, né? É verdade, muito. E como é que foi esse processo de começar a dizer não? Porque tem muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo hoje que também têm essa dificuldade de dizer não, daí vai abraçando tudo e vai esquecendo de si, né? É verdade. Esse primeiro posicionamento eu fiz, como eu disse, eu era muito tímida, né? Por isso eu escolhi e aceitei trabalhar como secretária. E para fazer esse primeiro movimento, como eu não tinha coragem de chegar no meu chefe, eu mandei para ele um memorando. Na época não tinha computadores, então eu escrevi na famosa máquina de escrever, fiz a cartinha, né? Fiz o memorando e comuniquei a ele sobre o meu desejo de mudança. Deixei em cima da mesa dele. E aí, quando ele pegou, ele me chamou e falou assim: você tem certeza? Você mal olha para mim? Como que você vai para a área de vendas? Aí eu, de cabeça baixa, falei para ele que eu precisava tentar. Ele falou: então você vai tentar, mas lembra que se você não se der bem, não tem volta. E eu olhei, naquele momento, eu olhei para ele com uma força que nem eu imaginei que eu tivesse e falei: pode ficar tranquilo, eu vou me esforçar. E a partir dali foi o primeiro passo que eu dei em busca da grande virada e da grande guinada realmente para a minha vida de decisão pessoal, né? Foi o meu primeiro grande confronto. E se a gente não olha para tudo isso com enfrentamento, com vontade, e mesmo indo com medo, a gente realmente não muda, né? E graças a Deus foi um primeiro passo que abriram muitas portas. É isso, quando a gente se posiciona como adulto, as portas vão se abrindo, né? Eu também passei por algo bem parecido numa empresa em que tinha uma promoção interna, e daí eu participei da seleção.
E daí, uma das perguntas, eu não lembro qual era a pergunta, só sei que eu respondi assim, é que eu não me vejo daqui 2 anos fazendo o que eu estou fazendo. Olha, Mas depois eu saí da entrevista, eu fiquei pensando, o que eu fui falar? Porque hoje duas uma, ou eles me promovem ou eles me demitem. é verdade. E daí o que aconteceu? Eles me promoveram por conta dessa minha resposta. Olha só. É o que está dentro da gente que às vezes a gente nem sabe, né? E ali, quando eu percebi o que eu precisava para crescer, para me posicionar, para adquirir a independência da minha vida, porque afinal de contas eu estava namorando, e quem namora pensa em casar, né? Pensa em ter a própria vida, ter autonomia. Então, foi a oportunidade que eu tive pela primeira vez, de fato, de fazer uma escolha consciente e arriscar, indo com medo mesmo. E que bom que eu fiz isso, porque foi uma trajetória de muito medo e insegurança, mas que me garantiu a oportunidade de perceber que fazendo escolhas eu poderia lutar para que o resultado fosse diferente. Ninguém ia mudar aquilo para mim, a mudança tinha que ser a partir de mim. E como é que foi para você dizer o primeiro não, mais direcionado ali para tua mãe, mais para tua família? Ai, esse demorou um pouco mais, né? Esse veio vindo e caminhando, porque depois eu casei, tive filhos, e esse ali, olha, essa primeira mudança no emprego para fazer essa mudança foi ali por volta dos 20 anos, né? Mas a mudança dentro do ambiente familiar é um pouco mais demorada, porque a gente é mais cobrada como auxiliadora, como amparadora. Minha mãe não dirigia para lugar distante, então ela estava sempre recorrendo à minha ajuda. E eu, sem perceber, ia me doando, deixando as minhas coisas de lado, né? Até que chega um momento em que eu preciso buscar essa força interna e também me posicionar para minha mãe, para minha sogra, para o meu marido. E aí sim foi quando eu entrei num processo terapêutico. Eu cheguei a ficar afônica, perdi a voz durante 30 dias. Era tanta gente me pedindo ajuda, me pedindo auxílio, e eu dizendo sim, que eu internamente não tinha como me controlar, e para não dizer não, o meu organismo se calou. Eu pensando que estava gripada, passei no médico e o médico falou: não, você não está nem gripada e nem resfriada, e nem com quadro alérgico. Vou te aconselhar a procurar um otorrino. Isso foi em 2003. E aí passei, já estava ali quase 30 dias afônica, sem voz, cochichando, e a médica falou que ia me encaminhar para a fonoterapia. A fono falou que eu estava com 2 calos, 2 nódulos enormes na garganta e que precisava já de um procedimento cirúrgico, e eu pedi para ela, naquele momento, me dar uma oportunidade de um tratamento que não fosse tão invasivo. E ela falou que não conhecia ninguém que tivesse passado pelo processo terapêutico e tivesse alcançado a cura. Eu falei, bom, então eu vou ser o primeiro case de sucesso, que eu não vou operar. E passamos pelo processo da fonoterapia e em 6 meses me libertei dos nódulos. E a partir dali, quando eu perguntei para ela como eu fazia para não voltar com a recidiva, ela falou: bom, você só precisa ter consciência que tudo isso aconteceu por falta de não dizer não, por falta de ser assertiva. E ali eu falei: então quer dizer que a culpa é minha. Então, a partir de hoje, não me culpo mais. A partir de hoje, eu me liberto. E realmente, a partir dali, eu comecei a equilibrar os sims e os nãos, e para quem mais eu me doava, me priorizando. Cheguei a virar um demônio da família, viu? É bem isso que acontece quando a pessoa ela começa a fazer o processo terapêutico, né? As É pessoas verdade. em volta, elas esperam que a pessoa vai ficar calminha, vai viver meditando, enfim. Daí eles começam a perceber que a pessoa ela começa a aprender a se posicionar. É, E toda mudança ela gera conflitos. É igual a muito. gente fazer uma faxina na nossa casa, enfim. Primeiro tu vai fazer a maior bagunça para depois começar a organizar. E é isso que acontece muitas vezes no processo terapêutico. A pessoa ela começa a se posicionar e muitas pessoas vão sair da vida dela, porque é necessário.
É É verdade. necessário que ou as pessoas em volta acabam se adaptando com essa nova versão dessa pessoa, ou elas vão acabar saindo. Mas isso é um filtro para te ver aquelas pessoas que realmente estão ali pela tua colaboração, por você nunca saber dizer não, né? E É. aquelas que realmente estão ali porque gostam de ti, porque não vai ser um não que vai afastar elas. É verdade, é um filtro, né? E vai acabar fazendo com que as pessoas te respeitem mais, porque a gente não percebe, mas a gente acaba se colocando no lugar de Deus, né? Onde a gente se posiciona de maneira a resolver a vida de todo mundo, solucionar o problema de todo mundo. Como faz parte de um processo, eu, olhando para tudo isso, eu olhava como se eu fosse a Mulher Maravilha, como se eu fosse o Deus Todo-Poderoso na vida daquela pessoa, e eu me sentia importante. Então, a nossa mente cria armadilhas e situações onde a gente também, de certo modo, se sente confortável em realizar o pedido do outro, sem perceber o quanto aquilo está nos custando, o quanto aquilo é pesado, inclusive, para nós. Porque lá na infância, a criança ela aprendeu que ela era amada, que ela era importante quando ela fazia algo, né? Era o É verdade? momento que ela recebia um elogio, e daí na vida adulta ela fica esperando isso, fica É sempre verdade. esperando que faça algo para ter o amor das outras pessoas. E ela sente que se ela não fizer, ela não vai ter o amor das outras pessoas. É aí que está o vínculo com essa criança que a gente precisa olhar, pôr no colo e falar: olha, você já não está mais nessa situação. Você pode crescer e ser autônoma. Não precisa mais agradar a todo mundo esperando que, agradando aos outros, você seja amada. Você pode ser amável e cortês e ainda assim ser amada pelos outros, inclusive por si mesma, né? E qual foi o momento que você realmente parou, colocou a sua criança no colo e fez esse processo? Foi durante esse processo, quando eu comecei a perceber que os nãos que eu dizia também me faziam bem, né? Esse não que dava limite, ele também me fazia bem, porque ele me mostrava que eu tinha valor, ele mostrava que eu tinha vontade, que eu tinha um lugar também no coração dessas pessoas. Porque, como você acabou de falar, né? Vai ser mais ou menos um filtro, porque quem te ama vai olhar para tudo isso e te respeitar. E foi a partir daí que eu comecei a perceber: olha, dizer não não mata. Muito pelo contrário, né? Faz com que a gente solte um pouco do peso que a gente carrega. É verdade, é E verdade. daí, muitas vezes, a pessoa está lá com dor nos ombros, dor na coluna, dores de cabeça, porque está carregando todo o peso nos ombros. Daí vai afetar, não adianta, vai chegar uma hora que o corpo ele não vai aguentar e vai ser essa hora que a gente vai ter que olhar para a dor, É. ou a gente vai viver dependente das medicações, né? E grande parte das vezes eu fui percebendo em mim, Catiane, o quanto eu somatizava, o quanto a cobrança do outro implicava no meu próprio sofrimento, né? Então, como você citou, vou aproveitar do seu gancho para falar, porque imagine só, com medo de dizer não, eu perdi a voz. Fui afetada totalmente pela somatização e pelo medo, né? Depois, eu passei por um outro processo que me afetou a coluna, né? E aí, como eu sou muito observadora, e a partir da minha própria dor, eu comecei a perceber as coincidências com as dores dos outros, né? Eu percebi que as pessoas também somatizam. As pessoas, quando têm problemas que não conseguem lidar, também passam por processos de enfermidade que muitas vezes estão na mente, na alma. E que tudo isso, se você tem consciência, você consegue se libertar, se curar. O meu processo me curou muito. É bem dessa forma mesmo, porque quando a gente olha para a raiz emocional, e eu nem digo que é uma cura, eu digo que a gente se ressignifica, não Sim, quer, não quer dizer que a gente esquece aquele momento, aquela situação, mas tu dá um novo significado para ele,
consequentemente, as outras áreas da nossa vida vai melhorando, a nossa saúde, o nosso relacionamento, e principalmente o relacionamento com a gente mesmo, né? É verdade. Porque nós não percebemos o quanto nós permitimos ao outro abusar de nós, né? O quanto nós nos colocamos em posição de ser abusados, abusados emocionalmente, abusados fisicamente, e grande parte das vezes essa ressignificação é uma libertação, porque ela nos tira desse lugar de sofrimento, em busca desse amor que muitas vezes ficou perdido ali em algum lugar da infância, acreditando que somente a doação sem fim, ilimitada, é que nos colocaria nesse lugar de amor, nos libertando da dor e do medo. Existe, assim, alguns comportamentos que você percebeu aí durante a sua jornada que identificam que a pessoa está com a sua criança ferida? Olha, quando eu estou conversando com alguém e ela imediatamente me fala sobre algum sintoma, é meio automático. Eu já vou ali investigando e vou começando a perguntar para ela, né? Eu tive uma situação há algumas semanas atrás com uma conhecida que estava com a voz meio falha e como aconteceu muito durante muito tempo comigo, né? Eu perder a voz, eu conversando com ela, perguntei se ela estava passando por algum processo em que ela estava com dificuldade de dizer não, e por coincidência ela falou que sim. E aí eu falei, então vamos dar uma olhada para isso com carinho, para poder verificar o que está afetando tanto na sua fala e na sua voz, porque com certeza é algo que está doendo, está te ferindo, e você não está conseguindo dizer o não da maneira que você gostaria. E aí ela olhou assim para mim e passou uns dias, ela falou: "Olha, aquela conversa que nós tivemos foi muito importante e eu preciso realmente olhar, porque naquele momento que você me abordou, eu não dei importância, mas passou alguns dias, eu fiquei ali pensando no que nós conversamos e consegui localizar o que era. Fiquei satisfeita." Começou a fazer sentido, né? Porque Começou a é fazer algo que sentido. estava ali inconsciente, de repente já veio para a consciência, daí a pessoa começa a se perceber. Até não sei se você conhece, mas eu tenho um livro que o nome é Doenças que a Mente Cria. Ah, ótimo. Então, aqui é um livro que ele fala sobre psicossomática, eu sou pós-graduada ali também em psicologia da psicossomática. E daí, no finalzinho dele, ele tem uma tabela com mais de 200 doenças e um fundo emocional. É Ah, bem bacana. interessante, assim, porque daí essa tabela ela fica de A a Z, e quando a pessoa está com algum problema ali, ela já consegue ali consultar para dar uma olhadinha lá qual é a raiz emocional. Só o fato da pessoa trazer para a consciência já é um grande fator, porque daí é dali que ela vai partir de buscar realmente uma ajuda, né? É verdade. Conseguir dar nome ao que sente já é parte do processo, porque muitas vezes a gente está num sofrimento e não consegue identificar de onde vem, qual é o nome, de que forma eu estou sentindo, né? E quando a gente para olhar com esse cuidado, a gente consegue, no mínimo, amenizar a dor, no mínimo. E a partir da identificação e de elaborar toda essa situação, a gente passa realmente para um próximo passo, que é o de ressignificar. E ressignificar, como você bem disse, não é a cura em definitivo, mas é uma abertura para um olhar onde tudo pode ser amenizado. E o que você diria assim para alguém que está preso nesse lugar de vítima, que normalmente essa pessoa ela é vítima, né? É Ah, porque verdade. ninguém me reconhece, porque eu faço por todo mundo, ninguém faz por mim. Eu estou sempre disposta e quando eu preciso, ninguém me ajuda. E muitas das vezes, quando a pessoa precisa de ajuda, ela nem pede, porque ela é salvadora de todo É mundo, mas verdade. ela não se coloca no lugar de alguém salvar ela. Não sei se foi isso contigo, mas normalmente a pessoa ela é assim. Ela é aquela que cuida de todo mundo, mas quando ela precisa de um cuidado, ela também não se mostra que ela precisa de um cuidado. É,
esse lugar da salvadora é muito complexo justamente por isso, né? Porque ela acha que ela dá conta do mundo, mas ninguém no mundo é capaz de olhar para ela para reconhecer a dor e o processo que ela está enfrentando. Então, ela precisa, de fato, né, a partir da conscientização, se dar a chance e a oportunidade de abertura para esse colo que ela busca, mas é um colo interno, porque muitas vezes o que ela está buscando fora está dentro, né? Então, olhar para essa criança e reconhecer que tudo está na mão dela, esse ressignificar, essa cura, esse cuidado e esse amor tá interno dentro dela, facilita muito para que ela não busque externamente e não julgue ser algo que vem a partir do outro. Encontrar alguém que cuide de nós é muito prazeroso. Nós podemos dar essa abertura, mas nós precisamos olhar para nós e perceber que grande parte dessa dor pode ser amenizada a partir de nós mesmos, não querendo encontrar culpado externo. Quando a gente traz a autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. A partir dali eu sei que eu sou 100% ali responsável pelos meus resultados. Eu não estou colocando a responsabilidade dos resultados para outra pessoa. E quando eu me coloco ali 100% responsável pelos meus resultados, então o movimento parte de mim, não da outra pessoa. Sim, e essa é uma visão muito importante, né? Perceber o quanto eu sou responsável pelas minhas respostas, pelas minhas elaborações de sucesso. Se você pudesse voltar hoje, conversar lá com a Giselda criança, o que você diria para ela hoje, com a consciência que você tem hoje? Que você pode dominar o mundo, pode conquistar o que quiser. Seja confiante e dê o primeiro passo, porque existe um piso firme abaixo dos seus pés. Pode caminhar com segurança. E qual a principal mensagem assim você gostaria de deixar para as pessoas hoje? A de que você pode olhar para si mesma, pode fazer escolhas e que você tem a oportunidade de realizar o que você estiver determinado a fazer. Você pode fazer e realizar o que você quiser. Desde que esteja aberta a olhar para suas feridas e curar as suas feridas, né? Ah, sim, o acolhimento pessoal, né? Olhar para o que é necessário dentro, para que você faça com segurança o que você precisa buscar fora. Então, esse olhar interno, olhar para si e se dar conta de que você é capaz, é o primeiro olhar. Eu acredito que esse seja o primeiro olhar, o de maior importância. É porque, segundo os dados, 10%, tem dados que dizem que é 5%, mas eu vou trazer o 10% ainda para ser benéfico, né? Que 10% é o nosso consciente e 90% o nosso inconsciente. Só que as nossas dores, as nossas feridas, os nossos traumas estão lá no nosso subconsciente. Então, meu 10% aqui consciente, ele quer mudar, ele quer fazer, ele quer ir em busca. Só porque é uma briga com os 90% do nosso inconsciente. E muitas vezes a pessoa não consegue sair do lugar, porque é 10% lutando com 90%. É uma briga injusta. É verdade, é uma briga injusta, mas é uma força mental, né? Quando você percebe que essa voz interior começa a falar mais alto, você confronta e diz: espera aí, isso vem de onde? Quem está falando isso? É realmente ressignificar essa voz e não dar a ela a força que ela tem buscado. Giselda, fala um pouquinho do teu livro, qual é o nome do teu livro, quando que vai ser o lançamento, o que o teu livro fala. Olha só, essa minha transformação foi um processo ao longo de 20 anos, né? Eu passei por terapia, minha filha precisou passar
por orientação pedagógica, depois verificando com o processo dela, eu percebi que, indicada pela terapeuta dela, que quem precisava passar pelo processo era eu. Foram 14 anos de terapia. Depois eu fui para a faculdade, me formei psicóloga. E aí, ao longo de mais ou menos 20 anos, onde eu consegui toda essa transformação, eu me tornei escritora, né? E escrevi o livro E para essa criança quem olha, inspirada nesse olhar aguçado, voltado para o outro, mas também muito voltado para a minha própria história. Eu lancei ele agora dia 26 de junho, ele tem a versão online e o lançamento físico vai acontecer dia 29 de julho. Vai ser aqui em São Paulo, na capital, na livraria Martins Fontes. Então, se você tiver interesse nesse tema e quiser ouvir, e quiser ler, quiser se aprofundar um pouco mais, eu falo de algumas histórias pessoais que consegui superar, falo de algumas questões de pacientes, né, em casos clínicos que eu atendi e que nós conseguimos aí elaborar com sucesso e perceber o que a nossa criança nos diz ainda na nossa vida adulta. E pode ser uma grande descoberta perceber que podemos ir além do que nós tínhamos forjado como pensamento inicial. Já adorei o tema do livro, né? O nome dele é bem interessante. E para essa criança, quem olha, né? É verdade. Só quem pode olhar somos nós mesmos para nossa criança. Ninguém lá de fora vai poder olhar para nossa criança. Então é nós mesmos, né? O tema do livro foi justamente com esse tom. Você foi perfeita. Obrigado por perceber a mensagem, e é isso mesmo. E para essa criança, quem olha, é um chamado ao olhar da criança interior, a essa criança que ainda habita em nós e que precisa ser olhada com cuidado, com amor, com respeito e ressignificação. Eu vou estar deixando também aqui no descritivo do cast o link para quem quiser adquirir o livro. Adquiram, porque realmente a gente precisa olhar para a nossa criança ferida, que senão o adulto ele não domina, ele não é o protagonista. A protagonista sempre vai ser a criança. É verdade, é verdade. E aí, como, graças a Deus, né, passei por todo um processo e essa criança tem sido olhada, espero que o leitor que se interesse por esse tema veja com amor e carinho e possa acolher a criança dele, porque se nós não olharmos para essa criança, ela continua nos dominando e estará sempre presente com dores que ainda não foram ressignificadas. Mas é um processo, é possível. Agora a gente tem um quadro que em homenagem à Copa, né? Que agora está em alta aí a questão da Copa, é o bate-bola da Copa. Uhum. Então, vai ser, eu vou te dizer uma palavra ou uma frase, e você vai dizer o que vinha ali na tua mente, pode ser em uma única palavra ou em uma frase. Tá, uma joia. palavra que define a tua jornada. Fé. O que significa sucesso para você? Superação. Rejeição. Elaboração. Vergonha. Vergonha. Vergonha só se eu não tiver força para seguir em frente. Perfeccionismo. Perfeccionismo é algo com o qual a gente precisa lidar porque é uma armadilha. Eu gosto muito daquele ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. É verdade. E daí, quando a gente para pensar o que é perfeição, o que é perfeição? Somente Deus é a perfeição. Somente Deus é a perfeição. Daí, quando eu digo que a pressa é inimiga da perfeição, então eu estou dizendo que a pressa é inimiga de Deus. É verdade. Muito, muito bem assemelhado. E quando a gente tá com pressa, pode ver, tudo vai dando errado.
É verdade. A Eu gente vai se esqueço de uma atropelando. coisa, ou eu deixo a coisa cair, ou o trânsito está lá parado, enfim, tudo vai dando errado. É verdade. E para eu me conectar com Deus, eu não posso estar com pressa, eu preciso estar no meu estado presente. Não posso estar nem no passado e nem no futuro. É, Então, quando a gente pensar em perfeccionismo, a gente tem que pensar que perfeito é só Deus. é verdade. Muito bem colocado, parabéns. Gostei da sua reflexão. O que é felicidade para você? Ah, felicidade para mim é estar conectada no aqui e agora, é estar no momento presente com a minha família, é poder rir, é poder levar a vida com leveza. Deus. O ser supremo, criador de tudo, a quem eu amo e devoto a minha vida e a minha fé. Medos. Armadilhas. Então, esse é o bate-bola da Copa. Agora a gente tem um quadro que a gente chama o Divã da Vida Real, onde as pessoas que estão nossos ouvintes, eles mandam ali a sua pergunta, a sua história, e a gente auxilia aqui aquela pessoa a passar por aquele momento, né? Trazer Uhum. ali uma mensagem ou algo que auxilie com que essa pessoa passe por esse momento da melhor forma possível. Vou estar deixando aqui também no descritivo o link para quem quiser estar participando desse quadro. Não precisa você dizer o seu nome, você pode estar usando o seu pseudônimo, pode estar usando as iniciais do seu nome, enfim, participe, porque a sua história pode estar aí auxiliando e ajudando outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Hoje aqui a gente vai trazer a história do Carlos, ele utilizou aqui um pseudônimo. Ele diz o seguinte: tenho 38 anos e há anos sonho em abrir o meu próprio negócio. Estudei, me preparei, fiz cursos e até tenho pessoas que acreditam em mim. Mas toda vez que eu estou prestes a dar o primeiro passo, algo me trava. Eu começo a pensar que eu não sou bom o suficiente, que eu vou errar, que as pessoas vão me julgar. Acabo desistindo antes mesmo de tentar. Minha pergunta é: como podemos diferenciar um risco real de um medo que nasceu lá na infância e continua impedindo de viver, que a gente tenha sucesso em determinada área? Os medos acabam surgindo por inseguranças, né? São fantasias que nós criamos, ideias que as nossas famílias nos introjetaram em algum momento, em alguma circunstância da vida, ou que nós mesmos, a partir da nossa vivência, filtramos do que foi a nossa vivência em determinado tempo, né? Então, eu acredito que nós precisamos elaborar com muita cautela essa voz interior que nos afronta, né? E perguntar se o que nós estamos trazendo como apontamento é real ou é fantasioso. É uma oportunidade que nós temos de confrontamento para sair desse ciclo do medo. Carlos, o episódio de hoje vem bem a calhar, né, com o teu questionamento, porque a gente está falando aqui da ferida da criança, aquela criança ferida. Provavelmente você lá na sua infância ouviu frases como: você faz tudo errado, você não vai conseguir, não inventa, fica no seu lugar, isso não é para você. Enfim, essas frases, elas parecem ser inofensivas. Só que a criança, principalmente lá dos 0 aos 7, 8 anos, ela é totalmente emocional, ela não tem a parte do cérebro racional totalmente formada. O nosso cérebro, ele grava de duas formas. Ou ele grava por repetição ou por emoção. Como a criança dos 0 aos 7, 8 anos, ela é muito emocional, então o nosso cérebro vai gravar. E na vida adulta, a gente conscientemente, muitas vezes não tem nem a consciência disso. Mas
é a criança que acaba dominando, é a criança que sempre ouviu que faz tudo errado, que tu não vai conseguir. É essa criança que não deixa com que você prossiga e que você siga em frente. Então, peço que você olhe para essa criança. Se você não sabe como fazer, procure um profissional qualificado para estar te auxiliando nessa jornada. Mas é necessário que você olhe para que o seu eu adulto assuma a responsabilidade de empreender, porque criança não empreende, quem empreende é o adulto. Olhe realmente para essa tua jornada, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, desde que você olhe realmente para as suas dores e ressignifique ela. Então, a nossa infância, ela é um solo que sustenta cada passo a passo da nossa jornada. Eu peço que vocês aí de casa, nesse momento, que vocês fechem os seus olhos, que você olhe lá para sua criança e que você dê um abraço nela. Há quanto tempo faz que você não olha para ela e realmente dê um abraço na sua criança? Há quanto tempo você não olha para ela e diz: eu te amo, eu estou contigo e eu não vou te abandonar? É necessário que a gente faça esse processo, que a gente olhe para a nossa criança, olhe para as nossas dores, entregue para essa criança aquilo que ela nunca teve lá na infância dela. Talvez seja um abraço, um carinho, talvez seja até levar essa criança a um parque de diversão, mas é algo que parece ser ali inofensível, mas que possa ser que esteja aí travando você de assumir a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro posicionamento como adulto. Hoje, então, essa criança ela pode sim caminhar segura, amparada e guiada por você. Giselda, quer deixar alguma mensagem? Gostei muito de participar e esse olhar voltado a essa criança interior é necessário, porque é o solo em que mesmo nós adultos vamos caminhar por toda a vida, né? O solo que essa criança construiu e que nos acompanha desde sempre. Então, que nós possamos olhar e acolher a nossa criança interior com amor, com respeito e com atenção, para que juntos possamos superar todas as dores. Muito obrigada pela oportunidade de participar do seu programa. Giselda, eu que te agradeço a tua participação. Muito importante esse assunto. Tuas palavras, tenho certeza que vai fazer muito sentido para as pessoas. Se fez sentido para você, deixe nos comentários o que mais fez sentido para você. Se você sentiu que esse conteúdo ele é importante, que ele deve chegar a mais pessoas, compartilhe esse conteúdo. Também deixo aqui para vocês o convite para estar participando do Divã da Vida Real, estar participando aqui do Café com Propósito. Se você tem uma história de superação, se você auxilia outras pessoas a estar passando por essa jornada, esse processo de evolução, você também pode estar participando aqui do Cast CMC. O link também vai estar aqui no descritivo. E muito obrigada por você assistir até aqui. Se você assistiu até o final, deixa o seu joinha, deixa aqui o coraçãozinho e até um próximo episódio.